Hay una amenaza latente viviendo dentro de ti. Y si no aprendes a controlarla, serás controlado por ella. Controlar los sentimientos no es tarea fácil. Algunos simplemente no lo logran. Viven enfadándose, explotando y causando muchos problemas por donde pasan. ¿Sabías que la ira es una energía dada por Dios para ayudarnos a resolver problemas? Es una especie de emoción excesiva. Solo que, cuando esa energía generada es usada para atacar personas y no para resolver problemas, entonces la cosa se complica. La ira se vuelve pecado. En ese caso, cuando la ira y el odio son manifestados en contra de las personas, pueden destruir relaciones. Además de causar muchos daños en las relaciones, quien no controla su ira puede desarrollar muchos problemas de salud. Contar hasta 100 en el momento de exceso de rabia puede parecer un juego, pero ayuda a calmar y evitar más problemas. Siempre hay esperanza para quien se somete a la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que eran dominadas por la ira, pero a medida que convivían con Cristo, fueron cambiando. Jesús moldea el carácter. El apóstol Juan, hijo del trueno, pasó a ser conocido como el discípulo de amor. No necesitas luchar solo. Dios es el mayor interesado en que puedas disfrutar de paz interior. Entonces, ¿qué tal si cuentas con la ayuda de Él para derrotar a ese monstruo que insiste en devorarte? Muy bien, llamamos al equipo de alabanza. Adelante, Diana, Alisa. Vamos entonces, vamos a colocarnos en pie para cantar el himno inicial.
en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia, cual oro ofreciéndole con el incienso de grata humildad. La carga del mal deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón, tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar, la firme constante fe y el puro sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el altar. Y cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará, y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas para una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Estamos aquí, una parte de tus hijos, para venirte a adorar, a elevar, Señor, alabanzas hacia ti, que estás sentado en el trono en las alturas de los cielos. Señor, queremos colocar delante de tu trono de gracia cada familia que está aquí representada, cada persona que vino a alabarte, joven, niño, adulto, mayor. Señor, no sabemos lo que va en el corazón de cada persona, pero tú todo lo ve, todo lo entiende, y queremos, Señor, en este momento colocar las peticiones que va en el corazón de cada persona. Cada persona tiene sus anhelos, sus sueños, sus luchas, sus desafíos. Y Señor, dé respuesta a estas peticiones según tu santa y divina voluntad y sabiduría. Señor, son pedidos con respecto a familia, padres y madres con problemas con los hijos con problemas con los padres, sean también problemas conyugales entre los esposos, sea problemas, Señor, en la escuela, sea problema en el trabajo, con el jefe, con los jefes o compañeros de trabajo, problema del sábado. Señor, todo tipo de problemas, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, Señor. Vivimos en un mundo malo, en un mundo difícil, que no es fácil vivir nuestra fe en este mundo, pero necesitamos y confiamos en tu plena potestad, tu poder supremo, que nos puede abrir camino a través de la luz de Cristo, que nos va alumbrando el camino y nosotros le vamos siguiendo. Señor, sé con nosotros, perdona nuestros pecados, todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Ahora vamos a ver el video Probad y Ved. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy,
el Dios de la pasantía imposible. Hola, mi nombre es Xiomara León, yo tengo 23 años y soy de Perú. En el 2021, donde todo comenzó, aún estábamos en medio de la pandemia, ya casi finalizando creo, pero aún teníamos muchas cosas restringidas, algunas empresas, algunas tiendas aún estaban cerradas. Entonces fue muy difícil porque fue mi último año en la universidad. En el último año hacemos pasantías, donde tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido, la teoría y todos los 4 años anteriores. Entonces fue muy difícil porque yo vivía en Puerto Maldonado, que es un departamento de Perú. No había muchas empresas industriales grandes, empresas comerciales grandes o conocidas, porque todo está situado en la capital. Pero en ese momento me puse a pensar, quien está tomando el control de mi vida soy yo, quien está tomando las decisiones soy yo. Y no estoy consultando a Dios, qué es lo que Dios quiere para mí. Me arrodillé en mi cama y me puse a orar. Fue la oración más larga que tuve en mi vida. Le dije, Dios, yo necesito que tú tomes el control de mi vida. Yo quiero dar los pasos que tú me indiques. Yo quiero llegar al lugar donde tú me digas. La oración creo que duró unos 20 minutos, media hora creo que duró. Cuando terminó la oración me sentí tan feliz. Mi fe en ese momento era tan grande, de verdad, porque me sentí como que esa carga de las pasantías, porque faltaba solo 2 semanas para que comience. La directora de mi facultad me comentó que había 3 oportunidades para hacer pasantía. En Brasil, yo no tenía el documento de identidad, porque lo había perdido. No tenía el pasaporte, antecedentes penales u otros documentos más que te piden para que tú puedas tener la residencia aquí en Brasil. Y para que tú gestiones todos esos documentos, tú necesitas un documento de identidad. Bueno, si Dios me está abriendo esta puerta, lo demás también lo va a abrir. Entonces, confié nuevamente en Él y así fue cuando inició todo. Faltando 3 días para el vuelo, completó el 100% del documento de identidad. Como mi mamá estaba regresando, ella regresó a Cusco, le dije, mamá, ¿puedes recoger mi documento y me lo mandas por vuelo? Sí, me dice, ella va. Como el formato del documento de identidad cambió y era electrónico, necesitaba una firma electrónica para retirarlo. Y ella tenía que ser el titular, o sea, de mí. Ella no pudo. Lo que puedes hacer es solicitar un duplicado, pero ahí en Lima, donde estás. Y ella me dijo que el duplicado puede salir en 2 días. Y yo estaba en el carro en ese momento. Yo le pregunto al conductor, le digo, ¿no? ¿Dónde está la institución donde se hace el trámite del documento de identidad, que es la RENIEC? Y me dice, justo aquí. Entonces yo me bajé en ese mismo instante y me voy. Había una fila enorme, una fila grande. Pero lo que hice fue consultar al señor de seguridad que siempre está en la puerta, ¿no? Le consulté, ¿se puede estar haciendo trámites de duplicados? ¿En cuánto tiempo sale? Me dijo, 10 días para que salga el duplicado. Yo, 10 días, hay mucha demanda en esta temporada. Ahí dije, ya, perdí el vuelo, pensando muchas cosas, como cómo le voy a decir a mi mamá, ya mañana comienzan las pasantías. ¿Dónde voy a hacer? Voy a perder un año de universidad por no hacer las pasantías, no me voy a graduar. Y cuando yo estaba cruzando la calle, el de seguridad me llama y me dice, mira, pero puedes consultar adentro si deseas, me dice. Y la señora que estaba ahí, la señora me dio su lugar. Entré y cuando yo entré, yo me senté y el que atiende me entregó un papel para poner mi nombre y para firmar. Me entrega el papel directo y yo quise hablar, vine solo a consultar. Pero él no me quiso escuchar, me dijo, solo un momento, y se fue. Volvió y me entregó el documento. Eso es todo, de frente. Y yo me quedé, ¿cómo así? O sea, me entregó el documento de identidad. Dije, no lo podía creer porque yo hasta miraba 5 veces la foto, al revés. Adelante y atrás, ¿realmente soy yo? ¿O es válido este documento? ¿Qué está pasando? No lograba entenderlo. Y era un día antes del vuelo. Pasó todo bien, gracias a Dios. Trabajé 3 meses como pasante aquí en ARM y en marzo del 2022 yo vuelvo aquí oficialmente a Brasil, ya con el documento que se había tramitado. Las promesas de Dios siempre se cumplen y cuando uno tiene fe y confianza, no tiene más miedo o inseguranzas o ansiedades o preocupaciones como yo tenía al inicio. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Hermanos, son innúmeros testimonios, y no es uno, no son 2, son 3, son innúmeros. Aquí ya hemos visto cuántos vídeos de Provide Bien.
¿Cuántos vídeos de cómo Dios actúa cuando parece que todo es imposible, parece que ya no hay más solución, y Dios entonces de repente abre una puerta que estaba cerrada? Traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y aquí viene la cuestión. Y probadme en esto. Probadme. Es decir, Dios lanza el desafío. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, no hay secreto. La práctica es más difícil, ¿no?, que la teoría. La teoría parece muy bonita, ¿no? Dios está diciendo, mira, prueben. Si hay una puerta que está cerrada, pruébeme. Si hay algo que parece imposible, que llevan orando hace tanto tiempo y no se cumple, pruébeme. Porque Dios tiene, que no va a abrir solo un poquito las ventanas, que va a derramar lluvia, la lluvia tardía. Hermanos, que tengamos eso en mente, que seamos generosos con las cosas del Señor, porque de este mundo no se va a quedar nada, no vamos a llevar nada, y tenemos que hacer avanzar la obra, y el Señor quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tantas bendiciones que nos das. Te agradecemos que podemos estar aquí reunidos, que podemos dar un poco de tantas bendiciones con las que tú nos derramas. Y, Señor, te suplicamos por todos los proyectos a los que este dinero va dirigido, que este dinero pueda ser multiplicado y pueda hacer diferencia en las vidas de muchas personas. Señor, te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de empezar el tema, voy a cantar una canción que está en el Salmo 130. Tiene como título Ven.
observares, Senhor. Quem subsistirá, porém contigo está o perdão. Muito mais do que um guarda anseia pelo amanhecer. Eu te aguardo, eu te espero, eu preciso de te ver, Senhor. Nas profundezas eu clamo a ti, escuta agora a minha voz. Vem, contigo quero estar. Vem, minha alma anseia por te abraçar, Senhor. Na tua palavra espero por ti. Vem, meu Senhor, vem por mim. Muito mais do que um guarda anseia pelo amanhecer. Eu te aguardo, eu te espero, eu preciso de te ver, Senhor. Nas profundezas eu clamo a ti, escuta agora a minha voz. Vem, contigo quero estar. Anseia por te abraçar, Senhor. Tua palavra esperou por ti. Vem, meu Senhor, vem por mim. O tema para essa tarde? Bom, tá preparado em português, vou falar em português. Olhei aqui para os pais da Silvana, né? E aí agora vou ter que falar em português. Bom, né? Complicado, né? Porque tem algum, né? Eu vou ter que fazer um portunhol, Vai ser um portunhol, né? Um portunhol. Tem alguns que não entendem el português, pero bueno, ¿no? Podemos fazer o seguinte. Aqui na tela vai estar em português. Né? Vai estar em português. Então eu vou falar um portunhol assim, né? E vocês podem acompanhar. Esse tema é um tema que são notas que você faz e que você deixa ali. Ficou ali no meu computador uma nota ali, uma conversa que eu tive com meu pai, se ele estiver vendo. Essa ideia é do meu pai. Ele falou, por que você não prega um dia sobre os 3 jardins?
Eu falei, que negócio é esse dos 3 jardins? Então, agora vocês vão ver o que será. Então, aí começamos a estabelecer Então, os 3 jardins, donde todo empieza. Como que vai o português? Entende um pouco? Entende um pouco de português? Não, é complicado. Okay. Eu vou ter que falar, porque... Isso, siéntate, entonces sienta aqui ao lado del hermano, entonces, né? E assim, isso. Muy bien. Mira, el don de lengua, como el Dios va actuando, né? Muito bem. Então, os 3 jardins. O primeiro jardim é onde tudo começa. O segundo jardim, onde tudo é redimido. E o terceiro jardim, onde tudo se decide. Então, 3 jardins definem a história da salvação e a nossa experiência pessoal com Deus. O primeiro jardim, o Éden, que representa a queda. O segundo jardim, o Getsêmani, que representa a redenção. E o terceiro jardim, a nossa mente. E depois, ao final, tem uma surpresa que vai haver um quarto aspecto. Mas vamos então começar com o primeiro jardim, o jardim da queda. Vamos ler então Gênesis 3, 6. Gênesis 3, 6 diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então vocês podem notar os sentidos, as vias da alma aqui, né? Por onde entra a tentação. Então aqui temos a vista, vendo, os olhos, a árvore que era boa para se comer, paladar, agradável aos olhos, novamente, né? Vendo, olhos, desejável para dar entendimento, aí temos a mente, tomou o tato, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui nós temos o relato do primeiro jardim. E o primeiro jardim, as coisas boas, a perfeição durou pouco. A gente sempre fala, né? Tudo que é bom dura pouco, e isso já começou desde o Éden. Tudo que é bom dura pouco. Aquela perfeição que era maravilhoso, durou pouco. Então, aqui, nesse primeiro jardim, nós temos como personagem central Adão. Adão, no caso, sendo o primeiro ser humano, representando a humanidade. Adão. E o ponto central que temos aqui é a beleza do Éden não impediu a tragédia da escolha errada. A beleza do Éden, a perfeição do Éden, e não somente a perfeição do Éden, senão a perfeição da humanidade, Adão e Eva, não impediu a tragédia da escolha errada. Adam, tem um pouquinho, há um pouco de eco. Muito bem, o Éden era o jardim do projeto original de Deus. Era o projeto de Deus. Lindo, maravilhoso. Imagine um arquiteto, um engenheiro, né? Projetam, né? Projetam o seu plano para fazer uma casa, um edifício, o que seja. Perfeito, maravilhoso. E quando terminam, aquilo ali é uma obra esplêndida. Deus, quando terminou a criação, o que ele disse? Que era bom? Era mais ou menos? Era muito bom, muito bom. E nele o homem tinha comunhão direta com Deus. Foi o único homem, ou, né,
os únicos dois seres, Adão e Eva, que tinham a capacidade e o privilégio de falar assim, cara a cara com Deus. Não havia nenhum problema. Todos os dias conversavam com Deus. Não precisava de WhatsApp, né, Gabi? De Instagram, de Snap, nada de Snapchat, nada dessas coisas. Era direto, cara a cara. Deus vinha, conversavam, como foi, né? Como foi o dia, o que vocês fizeram, tal. Uma conversa. Os únicos, porque do momento que da queda em diante, já esse cara a cara se perdeu. Tinham liberdade com limites, ok? Liberdades com limites e tinham acesso à árvore da vida. Que ao final vamos falar sobre isso. A árvore da vida, tinham acesso. Mas no Éden, o homem decide desobedecer. Decide. Não foi obrigado. Satanás não obrigou Adão e Eva, e nem, né, os dois, a pecarem. Eles decidiram, tomaram uma decisão. O pecado entra, a natureza humana é corrompida e a terra é amaldiçoada. Satanás planta a dúvida. No capítulo 3, versículo 1. É assim que Deus disse? Né? Pergunta, né? Interrogação. É assim que Deus disse? E temos aqui, então, em Gênesis 2, do 8 ao 9, Deus planta o Éden e dá liberdade. E em Gênesis 3, do 1 ao 7, a serpente vem, engana e o pecado entra. Ou seja, Deus não tem nada a ver com a história do pecado, como muitos dizem, né? Que se tem maldade no mundo, se Deus criou tudo, é problema de... Não. Deus fez tudo perfeito. Até o capítulo 3. O capítulo 1 e 2 é Deus que fez. Coisa boa. Tudo perfeito. Do 3 em diante, aí não é mão de Deus. Aí já é obra do maligno e decisão do ser humano. Aqui temos uma cita interessante. A transgressão de Adão trouxe sofrimento, morte e miséria. Se ele tivesse resistido à prova, a posteridade, ou seja, nós, incluindo nós, teria escapado à vergonha do pecado. Outra cita. Olha só, irmãos, olha isso aqui, interessante. Ah, tá, esse eu vou colocar devagar. Se necessita ajuda, solo decir socorro. E aí, né? Esta cita, olha só que interessante. Foi pequena a prova que o Senhor deu a nossos primeiros pais. Mas eles não foram fiéis naquilo que era pequeno. Irmão, olha só, né, a serva do Senhor está dizendo que a prova era pequena. Não era grande coisa que Deus estava pedindo, não era algo muito difícil. Né? Ei, Gabi, como é que foi as provas finais do Abitur? Será que estava mais difícil que isso aqui do Adão e Eva? São difíceis, né? Ou seja, o que Deus pediu a Adão e Eva não era impossível, porque Deus colocou eles num ambiente perfeito. Imagina, irmãos, um violino. Vocês já ouviram falar no violino Stradivarius? Que né, é o violino mais caro. O melhor violino. Bom, aqui não está o Wallace para poder, né? Talvez a gente podia ilustrar, né, com um violino. Violino Stradivarius, que foi o inventor, né, o Stradivarius, o músico. E são os violinos mais caros que existem. Os melhores violinos, onde saem os melhores sons. Imagine alguém pegando esse violino e jogando no lixo ou no chão, quebrando tudo. Irmãos, foi isso que Adão e Eva fizeram com a criação de Deus. Essa sinfonia que era perfeita, desafinaram tudo. Acabou. Olha o mundo como está hoje. Imaginem como era na descrição do Éden.
A aplicação que nós tiramos desse primeiro jardim é a seguinte: o Éden nos lembra que a queda começa quando duvidamos da palavra de Deus. A queda começa quando duvidamos da palavra de Deus. Satanás não nos força a pecar. Ele apenas planta a semente da dúvida. Ah, é assim que Deus disse? Será? Né? O famoso será. Ele planta. Depois, nós temos que decidir se vamos dar ouvidos a essas dúvidas ou se vamos manter-nos firmes. Muito bem, vamos avançando. Vamos agora para o segundo jardim, o jardim do Getsemane. Já se passaram milênios de diferença, ok? Se passaram milênios, muito tempo de diferença. E agora nós temos outro jardim. O primeiro jardim houve a queda. O segundo jardim é o jardim da decisão. Então, aqui nós vamos ler Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, aqui esse versículo é muito profundo, extremamente profundo, ok? Porque aqui nós estamos no clímax. Muitos acham que o clímax foi a cruz. Depois vamos comentar sobre isso. Mas, irmãos, aqui foi o ponto de decisão. Aqui, Cristo decidiu, de uma vez por todas, ir com todas as consequências. Porque até então, ele não carregava os nossos pecados. Ele não sentia a ausência do Pai. Ele começa a sentir a ausência de Deus. Irmãos, é como você orar nos nossos aposentos e você não sentir nada. Você sentir que a tua oração não passa do teto. É você não sentir a presença de Deus, se sentir abandonado, estar sozinho. É isso que Jesus começou a sentir aí no Getsemane. E esse peso esmagador da ausência do Pai. O que é pecado? Pecado é a ausência de Deus na vida. A pessoa cai em pecado porque está longe de Deus. Então cai no pecado. E ele, logicamente que Jesus não estava pecado, mas estava carregando vicariamente os nossos pecados. Então, ele começa a sentir um peso que nunca sentiu. E ele então lança essa ideia para o Pai: se é possível, passe de mim esse cálice. Jesus estava perguntando ao Pai, em oração, se seria possível concretizar, terminar o plano da salvação sem a cruz, sem o sofrimento. Essa era a pergunta, né? Se é possível, passe de mim esse cálice. Qual é o cálice? O sofrimento. E futuramente a cruz. Mas a questão é a seguinte, porque aqui estamos no jardim da decisão, onde Adão falhou, aqui Cristo, ele foi firme. Por quê? Essa deve ser a finalização de todas as nossas orações. Podemos fazer todos os pedidos. Fazemos os nossos pedidos: Senhor, eu quero isso, aquilo, faz isso, por favor, em oração tal. Mas temos que terminar as nossas orações como Jesus terminou. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, oramos a Deus, pedimos licitamente o que precisamos, e Deus sabe, mas a gente entrega nas mãos do Senhor e fala: mas seja feita a tua vontade. Ou seja, aceitando a soberania de Deus. Aqui o personagem central é Cristo. No Éden era Adão, representando a humanidade. Aqui Cristo, o ponto central. No Getsemane, Jesus luta
com a agonia da decisão que salvaria o homem. E vence. Ele luta. Se lembram o momento de agonia de Jacó? Lutando com Deus? Eu não vou te deixar, não te deixarei enquanto não me abençoes. Essa foi a luta de Jesus. Eu não posso sair desse Getsemane, desse jardim da agonia, enquanto eu não sentir que realmente eu não tiver uma segurança que o Senhor estará comigo. E de fato teve, porque Deus enviou o anjo Gabriel veio e falou, vai firme, todos estamos com você, vai firme. Jesus entra no Getsemane para orar, mas ali trava a maior batalha espiritual da história, irmãos. Aceitar ou não o cálice da cruz. Ele diz, não seja como eu quero, mas como tu queres. No Éden, a vontade do homem venceu. No Éden. No Getsemane, a vontade de Deus triunfou no homem Deus. O Getsemane é o jardim da redenção em decisão. Cristo reverte o que Adão fez. E aqui temos um texto de Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. E em Hebreus, o autor de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, disse que Jesus clamava com lágrimas aquele que o podia livrar da morte. Ele sentia a morte. Ele sentia o inferno, os demônios ali tentando matá-lo antes mesmo da cruz. E aqui temos um texto do Desejado de Todas as Nações, página 690. No Getsemane, o destino da humanidade esteve em jogo. Cristo podia ainda recusar beber o cálice, preparado pelo homem culpado. Mas então sairia da humanidade culpada a última esperança. Irmãos, aqui eu gostaria brevemente de explicar essa citação, porque pode causar alguma confusão. Ellen White aqui não comete nenhum erro, porque tem dois aspectos que você pode olhar, ok? Então, quando ela diz que Cristo podia ainda recusar beber o cálice preparado pelo homem culpado, ela está falando da liberdade que Cristo tinha, como todos nós. Nós podemos decidir. Adão e Eva decidiram comer do fruto e comeram. Jesus, ele podia exercer a sua liberdade de falar, não vou aceitar a cruz, vou parar por aqui. Agora, se ele fizesse isso, ela mesma comenta, sairia da humanidade culpada a última esperança, ou seja, não haveria mais plano da redenção. Então, ela fala no aspecto de livre-arbítrio. Jesus tinha o seu livre-arbítrio. Ele não estava coagido, ele era livre. Agora bem, outra coisa é o que diz Apocalipse 13, versículo 8. O que diz lá? Os que estão escritos no livros do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Quer dizer que já estava profetizado, já estava dito que Cristo morreria, pagaria pelos nossos pecados. Ele já era o Cordeiro de Deus e imolado. Então, nós podemos entender que aqui Ellen White está falando do seu livre-arbítrio, a sua liberdade. Mas, logicamente, tem outro texto também que diz que Deus não muda. Não é como o ser humano que diz uma coisa, promete e falha. Quando Deus promete, quando Cristo, na sua eternidade, prometeu e se voluntariou em vir a essa terra e pagar pelo preço, ele iria cumprir. Agora, outra coisa é no momento.
quando ele já não estava, tinha os seus poderes como Deus e não poderia ver o futuro e sentia o que nós sentimos. Aí já era outra coisa, por isso que ele demonstrou a sua fraqueza carnal. Ele queria evitar o sofrimento, como qualquer um de nós, ninguém quer sofrer, mas ele demonstrou confiança total em Deus. Seja feita a tua vontade. Então, são os dois aspectos da moeda, ok? Ele era livre. Se ele fizesse isso, logicamente, teria consequências drásticas para nós, estaria tudo perdido. Mas ele não faria, ao mesmo tempo, ele não faria, porque ele havia prometido. E que Deus promete, ele cumpre. E ele tinha confiança total no plano de Deus. A segunda cita diz: 3 vezes fez essa oração. 3 vezes a humanidade recuou do último e completo sacrifício. Mas agora, se lembram no começo do ministério de Jesus, que aparece também as 3 vezes? O que aconteceu ali no começo do ministério de Jesus? Quem veio para Jesus? O inimigo veio tentar-lhe 3 vezes. E aqui Jesus 3 vezes veio em oração, lutando, pedindo ajuda para os discípulos para orarem com ele, orando ao Pai. Mas agora a história da raça humana aparece diante do Redentor do mundo. Sua decisão é feita. Ele salvará o homem, seja qual for o preço. Irmãos, quando Cristo estava no Getsêmani e a sua humanidade queria deixar ali, falei, não, já é suficiente, não quero sofrer mais. Deus mostrou para ele viu todos nós, ele viu a cada um de nós. Ele te viu, Fernanda, viu a Gabi, a Manuela, todo mundo aqui. Ele nos viu. E ele falou, não, eu tenho que seguir adiante. Não tem volta atrás. Não tem volta atrás. E como diz, né, em espanhol e em português também, para trás nem para pegar impulso. É só para frente. Só para frente. Ele veio e falou, agora é até o fim. Mas nas tuas mãos entrego o meu... Então, a sua decisão é feita. Ele salvará o homem, seja qual for o preço. Qual é a aplicação desse segundo jardim? Todo discípulo fiel enfrentará o seu Getsemane. Todos nós temos o nosso Getsemane. Momentos de dor, de conflito entre a própria vontade e a vontade de Deus. Irmãos, nós enfrentamos o nosso jardim do Getsemane. Luta. E aqui, né, a mim me gusta muito um dicho de nossos irmãos dominicanos, o famoso, e é fácil. Me encanta. Né? Em outro momento explicamos lá os orígenes, porque os dominicanos têm isso de não, e é fácil. Sim, quando alguma coisa é difícil, alguém fala que é fácil, aí ele fala, e é fácil? É fácil nada, é difícil, não é fácil, né? E é fácil. Então, irmãos, enfrentamos momentos que não são fáceis, são complicados, difíceis, como, né, comentando, né, o Gilson falou que quem vai ser adventista cristão vai ser um mar de rosa. Não. Quem fica prometendo isso são enganadores. Enganadores. E a gente sabe para que é. Para benefício próprio. Né? Porque o próprio Cristo avisou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, cada um de nós enfrentamos o nosso Getsemane. A salvação foi assegurada ali, quando Jesus escolheu sofrer para nos salvar. Irmãos, não foi fácil para Jesus, não. Às vezes a gente fala, ele era filho de Deus, aquilo lá foi, né, em espanhol, pão comido, isso foi uma moleza, né, foi marmelada. Irmãos, não. Ele estava na carne.
E estar na carne, irmãos, representa... Foi dificilíssimo para Jesus e muito mais para ele. Por quê? Porque Jesus era santo. Santo. Jesus nunca, desde o seu nascimento, nunca havia pecado. Ele não sabia o que era isso. Ou seja, ele não tinha nenhuma corrupção. Então, ele estar rodeado de pessoas pecadores, para ele, somente isso, só de estar rodeado e escutar o vocabulário, as palavras, o que faziam, para ele isso já era uma angústia. Conviver. Se lembram Isaías, quando Deus teve a visão? Ele falou: Senhor, eu estou perdido. Eu vivo no meio de um povo com lábios impuros. Eu tenho lábio impuro e vivo no meio de pessoas com lábio impuro. Essa era a situação de Jesus. Venceremos como Jesus venceu, com uma condição: se estivermos em oração firmes como Jesus esteve. E agora vamos para o último jardim. Qual é o terceiro jardim? O primeiro, jardim do Éden. Segundo, Getsemani. E o terceiro, a nossa mente. Aqui é onde travamos a nossa batalha, o jardim da escolha diária. O Getsemani foi a escolha da nossa salvação a nível global. E aqui é a escolha diária. Então vamos ler Romanos 12, 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa roupa. Quer dizer? De vuestro coche. Não. A mente. Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa. Ou seja, para que Deus tem que transformar e renovar nossa mente? Para essas três coisas. Para que experimentemos qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não podemos entender, compreender a vontade de Deus se não ocorre uma transformação e uma renovação do nosso pensamento, da nossa forma de pensar. Nossa mente. Tem que ocorrer uma revolução na mente. O personagem central aqui já não é Adão, já não é Cristo, mas é você e eu, somos nós outros, somos nós. O ponto central, a mente é um novo campo de batalha. Já não é o Éden, já não é o Getsemani, é a nossa mente. É o campo de batalha entre a voz do Éden e a voz do Getsemani. Qual que vai vencer? A mente é o novo jardim onde Cristo deseja reinar. Ela é regada pela palavra ou pelo mundo. A verdadeira guerra espiritual acontece aqui. Pensamentos, decisões e identidade. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Satanás, ele quer plantar mentiras, como no Éden. Será que Deus disse isso, né? Mas Deus quer plantar a verdade, como no Getsemani. E aqui temos alguns textos. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento. Ou em outras traduções, a mesma mente. A mesma mente, que houve também em Cristo Jesus. 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento, a mente, à obediência de Cristo. Irmãos, obediência completa a Cristo. Do contrário, irmãos, estamos sozinhos contra o inimigo. E estamos perdidos, completamente perdidos. Aqui temos algumas citas também, do mente, caráter e personalidade. É pela mente que somos conduzidos
a adorar a Deus ou a nos rebelar contra Ele. Tudo depende da correta ação da vontade, o livre-arbítrio, a decisão. Quando a mente é deixada livre para vaguear em todo pensamento que o inimigo sugere, a alma está em perigo. É necessário manter o coração com toda diligência. Irmãos, por isso que Paulo vai falar que tudo que é bom, aí vai dar uma lista, e nisso pensais. Temos que colocar coisas boas à mente, coisas boas. Por quê? O inimigo, quando deixamos a mente livre para vaguear, começar a pensar outras coisas, a alma está em perigo. Ok? Um jardineiro tinha 2 estufas. Ok? 2 estufas. Uma estufa com flores bonitas. Outra estufa com ervas daninhas. E ele dizia, aqui eu regar mais, a qual eu cuidar mais, vai crescer mais e mais bonita. A decisão, irmãos, é nossa. Se nós alimentarmos a nossa vida espiritual, nós estaremos fortes espiritualmente. E teremos capacidade espiritual para discernir a vontade de Deus, que Paulo falou, né, em Romanos 12:2, e também as artimanhas do inimigo, as ciladas do inimigo. A gente vai poder perceber, opa, né, em português a gente fala, tem boi na linha, né? Aí tem, né, como em espanhol aí tem gato encerrado, boi na linha. Aí tem uma coisa que stimmt nicht, né? Manuela, Gabi, né? Alguma coisa que stimmt nicht, né? Isso aqui não tá quadrando. Mas para você entender isso, você tem que estar firme na palavra, irmãos, aqui, em oração, em jejum, não somente lendo, mas estudando a palavra. Porque senão o inimigo vai te passar uma rasteira, vai pisar em cima de você, vai dar risada, ou seja, ele vai fazer a gente, como se diz, gato e sapato. Ok? E a aplicação para este terceiro jardim, que é a mente, é a seguinte: você pode ter um Éden restaurado na sua mente. Se a mente for cativa a Cristo, o pecado perde domínio. O pecado ele domina na nossa vida quando nós deixamos de lado a Cristo. Quando Cristo não reina mais, né? Quando Cristo está do lado de fora, Apocalipse 3:20 batendo, está do lado de fora, não está do lado de dentro. Cristo tem que estar reinando no coração. E você sempre perguntando, Senhor, é isso que eu devo fazer? Será que é uma boa decisão? Tudo tem que consultar. Jesus não é somente o nosso berrata, né? O berrata faz de tudo para a gente. É muito mais que isso. Temos que consultá-lo para tudo, porque ele sabe o que é melhor para nós. Mas se cedermos à serpente todos os dias, viveremos tropeçando como Adão. Irmãos, e aqui chegamos então na parte final. Aqui tem um quarto jardim. Falamos em 3, mas tem um quarto. Qual é o jardim? É a nova terra. É a nova terra. Apocalipse 22, 1 e 2 diz, e mostrou-me o rio da água da vida. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava o quê? Onde estava essa árvore da vida? No começo. No jardim do Éden, no primeiro jardim. Estava lá. Esse jardim foi levado antes do dilúvio. E nós... temos aqui alguma citação, vocês vão perceber. Mas novamente estará lá. Está lá e teremos acesso. E as folhas da árvore são para a cura das nações.
E aqui diz um comentário: o mesmo jardim do Éden será restaurado mais gloriosamente do que antes. Irmão, será que isso é possível? Deus falou que criou aquilo tudo muito bom, bom sobre... E aqui, Ellen White comenta que será restaurado mais gloriosamente. Será mais glorioso. E os remidos terão acesso à árvore da vida. Ali se encontra o Éden restaurado, mais belo do que em sua glória original. Esse é o nosso quarto jardim e último jardim que nos aguarda. E o ponto central desse quarto jardim é o seguinte: esse é o quarto jardim, o jardim final. Ele será dado àqueles que decidem hoje, a obedecer no jardim da mente, inspirados por Cristo no jardim do Getsemani e redimidos da queda no Éden. A conexão dos jardins. Ok? E a conclusão: qual jardim governa a tua vida e a minha vida? Será que estamos vivendo ainda no Éden, no jardim do Éden da queda? Ou será que já estamos no chão do Getsemani, dizendo: seja feita a tua vontade? Estamos cultivando a nossa mente como um jardim para Deus? Então, hoje devemos decidir entregar a nossa mente a Cristo. E vamos permitir que Ele reine em nosso interior e prepare a você e a mim para viver no jardim eterno. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos a levantar-nos para cantar o himno final. Vamos orar. Padre que estás en los cielos, Señor, queremos agradecer porque tu palabra nos ha hablado hoy. Señor, hemos visto los tres jardines: jardín del Edén, jardín del Getsemaní y el jardín de nuestra mente. Señor, queremos entregar y llevar cautivo todo pensamiento de nuestra mente a Cristo. Que Cristo pueda, Señor, ser Señor de nuestra vida, que pueda reinar en el trono de nuestro corazón, que el yo pueda morir y el Cristo pueda reinar. Ayúdanos, Señor, para que podamos llegar hasta el jardín celestial que tú preparas para nosotros, que será mucho más glorioso que el primer jardín. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y perdone nuestros pecados. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, equipo de alabanza. Gracias a todos. Podéis sentar. Todavía tenemos un poco de sábado, pero deseo las bendiciones de Dios para todos vosotros. Que tengan un buen resto de sábado, una semana bendecida y un encuentro marcado para el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que el Señor nos bendiga. Amén.